Você ganhava bem quando era engenheiro mecânico? Acha que o mercado de engenharia mecânica está saturado? Hoje eu vou responder as principais perguntas que vocês me mandaram, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Quem não me segue, já segue lá que tá passando aqui embaixo. Bom, eu sou o André Kunioshi, eu tenho esse canal aqui que eu falo sobre ciência de dados, sobre transição de carreira e tudo que está envolvido nessa área. E no dia 16 de dezembro eu vou fazer o meu segundo workshop, custa R$ 50. E esse workshop é voltado para as pessoas que estão em transição de carreira, indo para a área de dados, ou quem está simplesmente iniciando na área, tá? Então nesse workshop eu vou abordar tudo que eu fiz até eu me tornar um cientista de dados, sobre cursos, sobre o que você precisa aprender, sobre qual que é a trilha de aprendizado até se tornar um cientista de dados. Vou falar também um pouco mais sobre as diferentes áreas que tem dentro da área de dados, técnicas para você melhorar o seu currículo e as melhores formas de você aplicar pelo LinkedIn. Então, se você se interessou, dia 16 de dezembro, link está aqui na descrição para esse meu workshop. Bom, merchan feito, agora vamos lá responder as perguntas que chegaram aqui para mim. Primeira pergunta: depois de aprender lógica, sugere qual outro hard skill? Então aqui vai depender um pouco do seu background, mas logo depois de você aprender a lógica de programação, eu recomendo você aprender programação com Python e seguir depois com estatística, machine learning, deep learning, por aí vai. Beleza? Só que se você já é, por exemplo, formado em estatística, aí você pode pular um pouco essa parte de estatística e partir para machine learning, por isso que depende um pouco do seu background, tá bom? Então, se você está começando do zero, vai para Python, que é a linguagem mais utilizada hoje em dia para ciência de dados, e depois você parte para estatística e machine learning. Fechou? Próxima pergunta: poderia falar sobre métodos de estudos ou o que mais funciona para você? Acho que métodos de estudo variam muito de pessoa para pessoa. Eu não tenho um método muito específico, ou pelo menos nunca parei muito para pensar sobre isso. Eu simplesmente pego os horários que eu tenho disponível e vou lá e estudo. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre faço, é sempre aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Então, acho que isso aí pode ser uma técnica mesmo. Então, sempre eu aprendo alguma coisa e já vou aplicar. Essa é a forma que eu melhor memorizo, tá? Outra técnica também, então, pensando aqui, já tem outra técnica, é sempre explicar para mim mesmo como se eu estivesse explicando para alguém algum conceito. Isso aí é muito importante porque quando você consegue explicar com clareza é porque você entendeu aquele conceito muito bem. Outra técnica que eu uso também, então eu tenho assim técnicas, tá? Então outra técnica que eu uso também é sempre entender o geral primeiro para depois ir em questões mais específicas. Acho que isso aí melhora muito o meu entendimento das coisas específicas se eu já sei do que se trata o todo. Acho que é por aí. Você acha que é possível trabalhar na área de dados sem possuir um curso superior? Eu acho que é possível, porém menos provável. Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a minoria das pessoas que trabalham como cientistas de dados não tem nenhuma formação. Então, sim, existem pessoas que estão fora da curva de normalidade ali, porém, acho que é muito mais difícil, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo, se você já tem uma formação, você pode fazer os cursos para entrar na área de dados, porém, se você não tem nenhuma formação, eu sugiro que faça sim uma graduação antes de entrar para a área, fechou? Com quantos anos você fez a transição de carreira? Eu comecei a estudar ciência de dados com 31 anos, eu já tinha me formado, já tinha bastante experiência em outra área, né, trabalhando como engenheiro, porém, comecei a fazer a transição aí, estudar ciência de dados com 31 anos e mudei de área com 32. Demorou um pouquinho mais de um ano aí desde que eu comecei a estudar até eu consegui o meu primeiro emprego na área. Próxima pergunta: poderia fazer alguns vídeos resolvendo problemas rotineiros de data science? Seria uma boa. Ótima sugestão, e eu estou pensando em fazer isso mesmo. Isso já é um conteúdo mais técnico, mas é muito interessante também. E eu estou programando, tá? Só preciso um pouco mais de tempo mesmo para eu. É um tipo de conteúdo que vai demandar um pouco mais de mim. Mas excelente, muito obrigado pela sugestão. Você ganhava bem? Você ganhava bem quando era engenheiro mecânico? Acha que o mercado de engenharia mecânica está saturado? Bom, ganhar bem é muito relativo. Eu ganhava bastante acima da média brasileira salarial, então acho que eu não posso reclamar com relação a isso. Porém, dentro das engenharias, eu não sei exatamente se eu ganhava fora da curva de normalidade, ali, se eu ganhava muito acima da média, né? Então, bom, não sei responder isso aqui direito, tá? E se eu acho que o mercado de engenharia mecânica está saturado,
Não sei se o mercado está saturado, eu estou muito por fora disso. O que eu posso dizer é que, com relação à área de tecnologia, a área de engenharia tem muito menos oferta atualmente e também na época que eu estava entrando para a área de tecnologia, tá? Tem uma outra questão também é que a área de tecnologia abre mais portas para trabalhos para fora. Então, outro ponto interessante aí também. Poderia fazer um vídeo mostrando como montar nosso currículo e organizar ele. Excelente sugestão, muito obrigado. E isso eu vou abordar lá no meu workshop. Então, para quem se interessar e quiser ver um pouco mais sobre isso, sobre currículo e como você fazer aplicações para a área de dados, tá aqui o link na descrição para o meu workshop dia 16 de dezembro, beleza? Como descobrir se gosta da área de dados? Não aguento mais trabalhar na empresa. Não aguento mais trabalhar em empresa. Mas em dados, acho que a grande maioria das pessoas elas trabalham por conta própria, tá? Acho que a maioria das pessoas que eu conheço, elas trabalham para empresas. Não sei se você está pretendendo empreender, mas saiba que não é uma coisa muito simples também. Não vai achando que você vai virar um cientista de dados e vai conseguir um monte de trabalho por conta própria. Não é o normal acontecer, tá? Não se iluda com isso. Eu trabalho para uma empresa e a grande maioria das pessoas que eu conheço trabalham também para empresas. Acho que você pode ser um cientista de dados e empreender? Pode, mas talvez não seja o ideal se você quer simplesmente sair da empresa e empreender. Tem outras formas também. Próxima pergunta: Python ou SQL? Em qual focar os estudos? Depende, você quer se tornar um cientista de dados ou um analista de dados? Se você quer se tornar um cientista de dados, eu focaria em Python. Se você quer se tornar um analista de dados, eu focaria mais em SQL. Então, depende um pouquinho aí. Próxima pergunta: tem muitas vagas para remoto em ciência de dados também? Hoje em dia, eu tenho a impressão que está diminuindo as vagas totalmente remotas e estão abrindo mais vagas híbridas. Então, aquelas que você trabalha remotamente, mas tem que ir de vez em quando para o escritório também. Mas, comparado com outras áreas, ainda tem mais quantidade de vagas remotas do que, por exemplo, para engenharia. Mas, comparado a alguns anos atrás, eu acho que tem diminuído um pouco sim. Próxima pergunta: atualmente você ganha muito mais do que ganhava quando concursado? Não, mas eu tenho uma possibilidade maior hoje em dia de crescimento salarial, acho que eu tenho um potencial um pouco maior, fora as outras questões também de ser concursado e de trabalhar para empresa privada, que talvez seja um bom tema para um vídeo inteiro sobre isso. Próxima pergunta: se sente realizado profissionalmente com ciência de dados? Questão muito profunda essa, e eu tenho uma opinião formada sobre isso aqui, tá? Eu já sei que esse estado de espírito de estar realizado profissionalmente com qualquer área, eu não vou alcançar. Eu acho que essa é a verdade, assim. Sempre vai ter uma questão ou outra que você não vai estar totalmente feliz. Isso em qualquer coisa que você vai fazer. Mas eu posso te falar que hoje em dia eu estou muito mais feliz trabalhando com o que eu trabalho hoje do que o que eu estava anteriormente. Eu trabalho muito mais feliz, eu produzo muito mais porque eu trabalho realmente com alguma coisa que eu gosto. Mas tá totalmente realizado com aquilo, acho que é um patamar ali meio utópico. Essa é a minha opinião. Mas eu posso falar que eu estou muito feliz assim trabalhando com ciência de dados. Não sei o que eu faria se eu não trabalhasse com ciência de dados, não consigo me ver trabalhando com nenhuma outra coisa, e acho que esse já é um bom caminho para eu falar que realmente é isso aqui que eu gosto de fazer profissionalmente. Finalizando com essa questão mais polêmica aqui, então me contam aqui nos comentários se vocês concordam com essas coisas que eu falei. Se vocês discordam, deixem aqui seus comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar seu joinha se você gostou do conteúdo e de se inscrever no workshop se for interessante para você e você estiver entrando para a área de dados, tá bom? Até a próxima então e tchau!